Felipe, sou residente R3, agora do Serviço de Radioterapia, do Hospital Sírio-Libanês. A ideia aqui é a gente conversar um pouco sobre a radioterapia pélvica no tratamento primário do câncer de próstata. A ideia é a gente conversar um pouco sobre o contexto histórico desse cenário, tá? A gente vai falar dos principais estudos que respaldam o nosso conduto atual e trazem as principais dúvidas que a gente tem hoje em dia, de modo que a gente vai conversar sobre os principais resultados que a gente tem. A gente vai trazer um pouco da nossa prática e algumas perspectivas. Então, para começar, é importante a gente ter uma ideia do qual que é o racional desses estudos que a gente vai abordar aqui mais para frente. Bom, falando de um paciente com um diagnóstico de um câncer de próstata, a ideia é que, possivelmente, esse paciente pode ter um acometimento micrometastático da drenagem pélvica, tendo em vista que, caso a gente não consiga erradicar essa doença micrometastática dele, esse paciente possa evoluir posteriormente com progressão de doença. E é nesse cenário que a radioterapia pélvica entraria, no sentido de erradicar essa doença micrometastática, aumentando, então, os resultados oncológicos desse paciente, certo? É tentando responder justamente essa questão que tiveram os 3 maiores estudos abordando esse tema. Falando, então, inicialmente, é importante ressaltar que a gente está falando principalmente da fórmula de McRoach, que vai falar principalmente do risco de acometimento nodal desses pacientes. A gente tem 3 grandes estudos, todos estudos randomizados de fase 3, o RTOG, o GTUG e o POP, sendo o POP a publicação mais recente. É importante a gente enfatizar algumas coisas aqui. O RTOG foi o único estudo que avaliava, inclusive, timing de hormonioterapia, além da questão de radiação pélvica ou exclusivamente da próstata, enquanto os outros estudos queriam avaliar a questão de radiação pélvica ou não. Então, lembrando que eu comentei agora há pouco com vocês que a gente está falando principalmente do risco de acometimento nodal. Importante a gente ressaltar, o estudo do RTOG, do McRoach, pegava pacientes com no mínimo 15% de risco de acometimento, ao passo que o estudo do GTUG, na verdade, pegava pacientes com até menos de 15%, sendo que isso representava 51% da sua amostra. E, por outro lado, o estudo do POP, esse estudo mais recente, pegava pacientes com pelo menos 20% de risco de acometimento, com uma mediana de 38%. Outra questão importante da gente abordar é a questão de tratamento. A gente está falando do estudo RTOG com fracionamento convencional, chegando a 54 grays na dose da pelve, com técnica 2D, ao passo que o GTUG permitia as 2 técnicas, 2D e 3D, fazendo uma dose um pouco menor, e o POP com técnica IMRT, com a radioterapia guiada por imagem, obrigatoriamente, já no cenário de hipofracionamento. Tá? Falando primeiramente agora dos resultados do estudo do Roach, na primeira publicação, em 2003, esse estudo foi tido como positivo. No entanto, como eu comentei com vocês primariamente, esse estudo queria avaliar 2 questões, timing de hormonioterapia e radiação pélvica. Tá? Quando esse estudo avalia conjuntamente timing de hormonioterapia e radiação pélvica, ele mostra que o braço 1, que é esse braço de radioterapia neoadjuvante mais concomitante associado à radiação pélvica, seria o braço campeão do ponto de vista sobrevida livre de progressão. No entanto, quando a gente vai avaliar publicações mais recentes, como, por exemplo, a publicação de Lawton, de 2007, a gente entende que, na verdade, sim, esse resultado continua sendo promissor. No entanto, esse estudo não foi desenvolvido para avaliar essa questão. Ele não tinha poder estatístico para avaliar a interação entre time de hormonioterapia e maior volume irradiado. A gente tem o próximo estudo, né, que vai ser o estudo do GTUG. O estudo do GTUG, novamente, a gente está falando de um estudo negativo para irradiação pélvica. É importante a gente lembrar, a gente está falando de pacientes com menor risco de acometimento nodal, por favor. Sendo que numa análise publicada em 2015, pelo mesmo autor, do Palmer, a gente vê que o único subgrupo que teria benefício da irradiação pélvica seria aquele paciente de baixo risco, lembrando que isso representaria pelo menos 20% do N avaliado por esse estudo, e pacientes que não receberiam hormonioterapia. Bom, avaliando agora, como a gente comentou primariamente sobre os resultados desses primeiros estudos, é importante a gente colocar algumas críticas em relação a eles. Primeiro, a gente tem o estudo do RTOG, essa questão de randomização, essa questão principalmente de poder estatístico, avaliando conjuntamente volume irradiado e o timing de hormonioterapia, não tendo poder estatístico para chegar à conclusão que chegou. Também a questão de campo de radioterapia, aqui eu não estou falando da técnica, eu estou falando principalmente do campo que a gente vai abordar mais para frente, mas ele irradiava uma cadeia que não seria condizente com o que a gente propõe hoje em dia. Por favor. Em relação ao estudo do GTUG, voltando àquela questão, pacientes com baixo risco, então talvez diluindo o real benefício da irradiação pélvica. E também essa questão da dose, né? A gente estava irradiando com 46 grays a pelve desses pacientes, ao passo que os outros estudos faziam uma dose bem maior. E também a questão do campo, era um campo mais reduzido, tá bom? E agora a gente vai começar a falar do POP
essa publicação mais recente, agora com pacientes realmente com maior risco de acometimento nodal, também fazia uma dose um pouco maior, agora no cenário de hipofracionamento, e é com base nele que a gente vai comentar um pouco os resultados desse estudo. Bom, agora a gente consegue tirar algumas conclusões. A gente pode afirmar que a irradiação pélvica tem sim impacto em controle bioquímico e de progressão de doença nesses pacientes, sendo que uma diferença absoluta de 14% para controle bioquímico e 7% de progressão à distância. Uma outra questão importante da gente observar é que o estudo inicialmente foi desenvolvido para detectar uma diferença de 17%. Contudo, ele tinha estimado um controle muito menor do que, na verdade, ele obteve. E uma questão muito forte desse estudo é que o cálculo estatístico foi refeito no sentido de manter o poder estatístico nos resultados que a gente está comentando. Outra questão também importante a gente ter uma ideia, pode passar mais uma vez, por favor? É a questão de que, aparentemente, a hormonioterapia, lembrando que esses pacientes faziam hormonioterapia long course, a partir do momento que o paciente começa a recuperar a produção natural de testosterona, ele começa a apresentar falha bioquímica. Então, talvez a hormonioterapia, mesmo no cenário long course, não seja suficiente para a erradicação de doença micrometastática. Lembrando, a gente está falando de paciente de alto risco de acometimento nodal. No entanto, eles não eram pacientes ANS positivos. Cerca de 80% dos pacientes haviam sido estadiados com o PET-PSMA. E uma outra questão importante da gente avaliar, da gente ter em mente, é que a gente precisa tratar 7 pacientes para evitar um evento de recidiva bioquímica e 8 pacientes para evitar um cenário de progressão de doença. Falando agora principalmente do campo de radiação, como eu comentei com vocês, o POP fazia um campo um pouco maior. E a gente sabe, pelo estudo do SPRAT, que quando a gente reduz o campo de radioterapia, a gente reduz muito o número de linfonodos com potencial de acometimento micrometastático. Ao passo que quando a gente avalia o estudo do GTUG e do RTOG, a gente está em torno de 40% dos pacientes dos linfonodos potencialmente acometidos sendo irradiados, ou seja, sendo tratados. Quando a gente aumenta o nosso campo para L4, a L5, como no POP, a gente chega a mais de 93%. E, na verdade, essa questão foi até reavaliada pelo próprio Roach em 2006, em que os pacientes que recebiam a radiação prostática eram dicotomizados entre receber uma irradiação da mini pelvis, mais ou menos a altura da articulação sacroiliaca, e da pelvis completa, né, até a L5 a S1, sendo que isso tinha um resultado prejudicial do ponto de vista de controle oncológico, embora reduzisse um pouco a toxicidade gastrointestinal. É com base nessa questão de saber exatamente o volume que a gente precisaria irradiar, clica mais uma vez, tem um vídeo, por favor. De volume que a gente precisa irradiar, que um consenso realizado em 2021 traz para a gente que a gente precisa mudar a nossa mentalidade de como a gente faz o nosso campo de radiação. E, na verdade, a gente precisa seguir agora a anatomia vascular. Da parte de anatomia óssea, que é importante a gente lembrar que estudos com avaliação de PET-PSMA mostram que a gente tem muita recidiva em linfonodos pré-sacrais. Então, com base nisso, a gente recomenda que o campo se estenda até a base de S3, pelo menos. Do ponto de vista de toxicidade, aqui essa primeira tabela são os resultados de toxicidade do estudo da RTOG, com uma tendência a maior toxicidade gastrointestinal. Isso pode ser justificado principalmente a técnica de terapia. Aqui é só uma ilustração, tá, mostrando um comparativo entre uma técnica 2D, que a gente simulou um tratamento, como era realizado pelo estudo da RTOG, comparativamente a uma técnica VMAT. É visível que a gente tem uma dificuldade bem maior de poupar dose em alça. Em relação às toxicidades do POP, a gente está falando do primeiro estudo agora com resultado significante de maior toxicidade do ponto de vista gênito urinário. Importante a gente ressaltar algumas questões em relação a isso que a gente vai abordar agora. A gente vê que realmente esses pacientes têm mais toxicidade gênito urinária, no entanto, isso não tem impacto, isso não se traduz em impacto em qualidade de vida. E lembrando uma outra questão muito importante, o estudo do POP é o único estudo de um único centro, o estudo do Tata Memorial, em que 30% dos pacientes haviam recebido RTU previamente ao tratamento, traduzindo uma população que possivelmente fosse mais sintomática do ponto de vista geniturinário. No entanto, é importante a gente tomar cuidado com algumas questões. Parece que essa toxicidade geniturinária está relacionada à dose baixa entregue à bexiga, principalmente ao volume que recebe 30 grays e 40 grays, respectivamente. E isso também se repete do ponto de vista gastrointestinal. Lembrando que esses pacientes haviam sido tratados com técnica EMT exclusivamente. E agora que a gente faz um link sobre a nossa prática. Pode clicar, por favor. A gente usa esse campo, então, proposto em 2021, de irradiação seguindo a anatomia vascular. Esses são os constraints que a gente acaba seguindo na nossa prática diária. E como que a gente vai indicar o nosso tratamento? É feito com base em critério clínico, ponderando comorbidades do paciente, aspecto principalmente urinário desses pacientes e o risco de acometimento nodal. No entanto, quando esse paciente for
levado ao tratamento de radiação tanto da próstata como da pelve, esse tratamento vai ser realizado exclusivamente por técnica VMAT com cone beam diário. O nosso fracionamento mais utilizado é um cenário de hipofracionamento de 20 a 300 na próstata, 240 na vesícula seminais, e a gente tem um range de 210 a 225, tendo em vista um alfa-beta de 1,5, dando uma dose biológica similar a esses estudos que eu comentei com vocês anteriormente. E é fazendo esse link agora com o nosso fracionamento que a gente vai falar sobre algumas perspectivas. A gente tem alguns estudos em aberto, como, por exemplo, o Pivotal Boost. É um estudo que está em aberto, querendo avaliar a irradiação tanto pélvica como da próstata e possivelmente a irradiação, a entrega de um boost na próstata, tanto com técnica IMT como com a realização de bracterapia. O próprio Roche está em um estudo em aberto, o RTOG 0924, avaliando então agora a questão da irradiação pélvica, num cenário também de hipofracionamento, só que agora querendo olhar para essa questão de sobrevida global. Lembrem que eu falei para vocês que no POP a gente tinha 7% de diferença de sobrevida livre de progressão à distância. Então, será que, no longo prazo, isso se traduz em sobrevida global, que a gente sabe que é tão difícil ver em paciente com câncer de próstata? E um outro cenário que eu, particularmente, sou apaixonado nessa questão é a gente começar a utilizar técnicas de inteligência artificial, desde o manejo do paciente com câncer de próstata até a predição de acometimento nodal e, inclusive, com uma técnica custo-efetiva para aquele paciente que não tem acesso ao PET-PSMA. E isso é algo, inclusive, que a Elekta tem até colocado no seu portfólio, traduzindo, tá? Seguindo essa ordem de pensamento. Com base nisso que eu falei para vocês nesses poucos minutos, a gente consegue fazer algumas conclusões. Esses primeiros estudos, RTOG e GTUG, tiveram alguma dificuldade em provar superioridade estatística para a irradiação da próstata. Mas lembrando, a gente tem um desenho estatístico que pode ser questionado, tá? E principalmente a questão de seleção, com base no estudo do GTUG, dos pacientes. Talvez o paciente que tenha maior benefício na realização de radiação pélvica é aquele paciente com um real risco, com pelo menos 35% de risco de acometimento nodal. E uma vez que a gente indica a irradiação pélvica para esse paciente, é importante a gente estar ao compasso com as recomendações mais recentes, seguindo a anatomia vascular e pegando linfonodos pré-sacrais. Tá? Lembrar que o paciente, mesmo que ele receba o tratamento com hormonioterapia, isso não é suficiente para erradicar a doença subclínica. Tá? E caso seja optado, lembrar que por mais que o paciente possa ter um pouco mais de toxicidade, isso não se traduz, nenhum estudo provou que isso vai impactar do ponto de vista negativamente em qualidade de vida para ele. Então, é basicamente isso.